Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós queremos continuar nos colocando nessa disposição oracional. Ixi, vale, minha Nossa Senhora, o que foi que isso? Nessa disposição oracional, foi um negocinho aqui que deu. Para que nós possamos justamente nos dar conta da relação que a gente deve ter com Deus, a partir daquilo que a gente tem visto sobre o judaísmo. Tudo que temos visto sobre o judaísmo é para que nós tenhamos uma situação bem nítida daquilo que Deus pode nos ajudando na compreensão da nossa fé enquanto fé católica e também na disposição que a gente vai tendo acerca da relação que devemos ter com Ele. Então, é fundamental que a gente se dê conta dessa realidade. Mais do que nunca, os óculos não estão mais nem servindo. Oh, minha Nossa Senhora, é um negócio horrível quando a velhice chega na vida de uma pessoa. E aí, eu estava aqui me dando conta de que, normalmente, nesses tempos, o Papa Francisco ele tem feito umas catequeses próprias relacionadas à oração. E, mais do que nunca, para o homem judeu, ele que teve uma famosa possibilidade de, entrando em contato com o mundo judaico, se dar chance de falar para o mundo judaico também sobre essa questão da proximidade, de nós, enquanto cristãos católicos, que devemos ser homens e mulheres de oração, é fundamental a gente poder perceber o como na Sagrada Escritura a oração passa a ser fundamental na nossa vida, passa a ter uma dimensão fundamental na nossa existência. E, para isso, eu estava vendo justamente alguma coisa a respeito e me dava a intenção de nós podermos ver um pouquinho sobre essa dimensão da oração no que diz respeito à Sagrada Escritura. Afinal de contas, estaremos dentro da relação que o Papa tem, inclusive, com a questão da catequese por ele proposta. Então, é fundamental que a gente se dê conta dessa realidade, né? Uma realidade profundamente, podemos dizer, mais do que cristã, universal. Tinha visto aqui que é importante que a gente preveja e veja que a dimensão da oração ela deva ser constatada em todos os aspectos da vida humana. Afinal de contas, a relação que se deve ter com a divindade, ela deve vir também como algo que faz parte daquilo que nós consideramos o cerne da vida humana. Em outras palavras, se ser humano significa se relacionar uns com os outros, ter uma abertura em relação a outra pessoa, a outras pessoas, sociabilizar com outras pessoas, é fundamental que nós também caiamos na conta da necessidade que temos de nos relacionarmos mutuamente, de querermos que Deus mesmo venha em auxílio da nossa fraqueza e nos dê a sua ajuda, a sua graça. Então, é importante que a gente perceba que essa dimensão da espiritualidade ela é muito latente para o homem e para a mulher bíblicos, né? O homem e a mulher da Bíblia são pessoas intimamente ligadas ao Senhor, intimamente ligados ao Deus único e verdadeiro, como nos fala São Paulo na carta aos Tessalonicenses. Então, nós queremos também ter essa intimidade, porque a partir dessa intimidade tudo mais vai viver, vai estar em harmonia dentro de nós. Abra até um parênteses, tem uma amiga que ela fala muito da harmonização da casa, de ter as plantas
ela é paisagista, arquiteta também, então ela usa muito dessa dimensão de tudo estar harmonicamente colocado para que você possa ter uma vida razoavelmente, podemos dizer, relaxante e não pesada. Então, ela dizia que as cores são importantes, às vezes as cores que o determinado cliente tem. Então, a oração também se faz de acordo com o gosto de cada um, já que o relacionamento que temos com Deus, ele é um relacionamento profundamente, vamos dizer, até mesmo íntimo. Não utilizo nem a palavra intimista, porque tem um teor de coisa pejorativa, de coisa ruim, mas íntimo com Deus. Então, a constante mais estável das orações do Antigo Testamento, como a gente pode ver em várias dimensões da vida enquanto humana, é a relação direta, exatamente, com tudo aquilo que Deus nos deu como revelação. Deus se revela através dos acontecimentos. E é através destes acontecimentos que nós nos damos a oportunidade de abrirmos os nossos corações para aquilo que Ele deseja de cada um de nós. Então, nós precisamos nos dar conta dessa realidade. Eu peço só um instante agora, eu vou só pegar aqui uma coisinha que eu vou estar precisando, só vou silenciar aqui um instantinho e já volto, tá certo? Um momento apenas. Perdão. Poder se dar conta dessa realidade é fundamental. Bem, cada um de nós sabemos como é necessário que nós rezemos, como é necessário que nós nos coloquemos diante de Deus nesse princípio oracional. Como é bom estarmos diante de Deus. E essa dimensão de estarmos na presença de Deus é aquilo que nós chamaríamos a oração propriamente dita. Essa oração para o povo de Israel, como a gente já tinha visto outras vezes, ela não é uma oração apenas no nível pessoal, mas ela toca a sociabilidade. Em outras palavras, mesmo que eu reze sozinho, eu nunca rezo sozinho, no sentido estrito da palavra. Eu sempre rezo unido às preces e unido às necessidades dos meus irmãos e das minhas irmãs. Isso é fundamental. Então, para o povo de Israel, essa noção de sociabilidade para a oração, ela é vista principalmente no que diz respeito a este pai que outrora tínhamos apenas como pessoais ou como apenas meu pai, ele se torna nosso pai, ele se torna o pai nosso, como nos foi ensinado por Jesus, nosso Senhor. Então, nós temos diante de nós mesmos a dimensão própria oracional que aparece na Sagrada Escritura, que, em primeiro lugar, é uma oração de relação, nos coloca na relação com Deus, porém, não somente na relação com Deus, mas também com nossos irmãos e irmãs. E é claro, já que nos coloca em contato com Deus, já que nos coloca na relação com os nossos irmãos e irmãs, nos vai revelar também sobre nós mesmos, que é a terceira grande dimensão oracional que nós vamos ter. Então, Deus vai me revelar sobre mim. O meu irmão, a minha irmã, vai me revelar sobre mim. E eu vou chegar a conclusões sobre mim a partir da revelação que Deus me fez sobre mim e que o meu irmão e irmã também me fez sobre mim. Isso sempre a partir do concreto. Há quem pense numa oração, seja judaica como cristã, fora deste chão. Não. Mesmo a contemplação para as monjas, mesmo a contemplação para os monges, para os eremitas, para as ordens mais, poderíamos dizer, mais fechadas, no sentido, não no sentido pejorativo da palavra, mas no sentido do fechar-se para estar em contato com Deus, do fechar a porta, como Jesus falava. Nesse sentido, até mesmo eles partem de uma dimensão humana, social, dos acontecimentos. A gente reza a partir do material que temos para rezar, das nossas necessidades, das nossas tristezas, das nossas ansiedades, enfim, também das nossas alegrias,
das nossas festas, das nossas disposições em querer fazer a vontade de Deus. Então, isso é fundamental. Nós que estamos justamente num dia em que celebramos dois grandes apóstolos, São Simão e São Judas, a gente vai se dar nessa relação, inclusive não somente grandes apóstolos, como até mesmo parentes de Nosso Senhor, como a gente podemos dizer, peneirando ou garimpando, como é dito, as páginas da Escritura, a gente vai encontrar nas entrelinhas de que, inclusive, Judas Tadeu, por exemplo, Simão, eram talvez primos de Jesus, parentes próximos de Jesus, e que mais do que nunca isso é atingido, a vida deles, melhor dizendo, é atingida pelo evento Jesus, que também se dá a conhecer a sua parentela, a sua família, de uma forma geral. Ora, eu parto de quê? Eu parto sempre na minha oração daquilo que eu sinto, daquilo que eu vivo, daquilo que eu experimento. É a partir das tristezas e alegrias, das angústias e esperanças que nós temos no dia a dia que nós partimos para essa dimensão oracional. Isso para nós deve ficar muito latente. Por quê? Porque nós não temos um pé fora do chão. A oração, enquanto humana, ela parte do concreto, ela parte da vida. Eu já disse a vocês aqui que, inclusive, na grande dimensão da palavra de Deus, a palavra, ela costuma ser primeiro vivida. A palavra foi primeiro vivida antes de ser escrita. Antes da palavra ser escrita, ela foi vivida. E depois que foi escrita, ela tenderá novamente a ser vivida. Ela tenderá a voltar a ser o que era desde o momento de sua revelação, que é vida. Então, assim também a oração. A oração, ela parte da vida para que nós nos relacionemos com Deus e deverá voltar a ser vida novamente. Eu não sei se todos lembram, aqueles que e aquelas que já participaram, daquilo que nós chamamos a Léxio Divina. Todo mundo sabe o que é, né? Temos a Cristiane, temos tantas pessoas em nível de arquidiocese, a própria Aldeci, que trabalham também essa dimensão da Léxio, a leitura divina da palavra de Deus. Pois bem, a leitura divina começa com a palavra e termina com o quê? Na atualidade, com a axio, com a ação, com a vida. Ela tende a sair da letra e virar vida. Ela tende a passar por todos os estágios, deixando em nós suas marcas, mas virá em nós vida. A oração da mesma forma. Não há aquele ou aquela que tenha um contato pessoal com Deus que não venha a se vir transformada por Deus. Deus é aquele que toca, que age, que anima, que projeta, que serve para nós como trampolim em todas as situações de vida que temos. Então, Deus é aquele que é o grande trampolim para as nossas vidas. É aquele que nos dá a oportunidade de... E eu olhando aqui para ver o que é que era isso na minha testa. É uma ruga bem grande, mas deixa para lá. Sim, aí eu dizendo, meu Deus, o que é isso? É um cabelo, é o quê? Mas deixa para lá. Mais do que nunca, Deus faz isso conosco. Deus nos dá a oportunidade de que, pela vida, a gente perceba as coisas. E percebendo as coisas que nos são trazidas pela vida, nós levamos para a oração as nossas percepções sobre a vida, as nossas percepções sobre aquilo que nos acontece. Criatura de Deus, hoje eu vi lá no centro de Teresina, uma passando, não vi uma bicicleta. O homem da bicicleta não tinha freio na bicicleta, tacou a bicicleta por cima. Ô, coitada, ela derrubou as coisas todas no chão, se ralou todo dia. Mas já pensou? Podia ter sido pior, podia ter sido uma moto, podia ter sido um caminhão, mas graças a Deus que não aconteceu nada de mal com ela que prejudicasse a sua vida. Ficou ferida, tudo mais, mas logo vai ficar boa. Ora, essa percepção de vida
vai levar a gente a um momento oracional, mesmo que inconsciente, quando a gente diz assim, graças a Deus que não aconteceu nada pior com ela. Então, a gente está fazendo um louvor a Deus, nós estamos fazendo um reconhecimento da bondade, da misericórdia de Deus, que em determinado momento talvez tenha, justamente como averiguamos, interferido numa situação enquanto histórica, para preservar, para ajudar uma de suas filhas que estava num momento crítico e que não tinha visto aquela bicicleta vir na direção dela. Ora, isso é oração. Eu transformo vida imediatamente em oração. Quantos de nós que às vezes passa pela situação de vermos amigos, parentes também adoentados, nós partimos das situações deles e sempre dizemos, reze pelo fulano, reze pela fulana, ela adquiriu Covid, ele adquiriu Covid, ele está em casa, ela está em casa, todo mundo com quem entrou em contato está de quarentena, enfim. Então, é uma forma de nós nos irmanarmos por aquilo que nós chamamos a oração. E para o povo judeu, isso é muito latente. O povo judeu quer tornar tanto a oração áxio, que ele quer que todo o seu corpo reze, como a gente já tinha visto outrora aqui nas nossas colocações. O corpo do judeu, quando reza, ele balança, quase como naquele movimento que a gente, às vezes, identifica no autismo, não é? Às vezes, a gente identifica certas pessoas no autismo que mantêm esse movimento frenético de ir e vir, e a gente não se dá conta de que é em vista daquela patologia. No caso da oração propriamente dita, é querer que todo o corpo reze, é querer que todo o ser reze. Isso é fundamental. Isso é fantástico. Nós queremos que todo o ser reze, que todo o corpo reze. Isso é fantástico. E aí a gente vai poder ver todas as constantes que a gente vai poder se dar conta dentro dessa relação. Então, eu queria... Não vou querer agora não, senão a gente não vai dar continuidade. A oração própria do povo de Israel, a oração própria do povo que o Senhor constituiu como um povo para si, é sempre uma relação conteudal histórica. Em outras palavras, é uma relação que parte dos fatos e que se transforma em oração. Isso é fundamental. Por quê? Porque para nós também, enquanto povo de Deus que somos, nós somos esse povo. Nós somos esse povo que reza... Ai, meu Deus. Não caia, não. Esse negócio de celular é horrível. Nós somos esse povo que reza, mas que, ao mesmo tempo, é um povo que não reza a partir do abstrato. Não, nós não rezamos a partir do abstrato. Nós rezamos sempre a partir da vida, a partir do conteúdo que temos no dia a dia. E isso nos faz diferenciados. E isso faz com que a oração tome um novo sentido, tome um novo valor para as nossas vidas. Ora, a gente vai ver, mais do que nunca, uma das primeiras e grandes pessoas no relacionamento com Deus no Antigo Testamento foi Abraão. Abraão foi aquele homem que, mais do que nunca, era o homem que se direcionava a Deus. Deus falava com Abraão. E esta fala vem a se planificar, por exemplo, quando nós chegamos a um outro grande patriarca do povo, que se chamará Moisés. Moisés, podemos assim dizer, era aquele que falava com o Senhor como a um amigo, diz o Evangelho. Alô? Falava com Deus como a um amigo. Isso era fundamental. Deus não era aquele distante, Deus não era aquele que estava longe, mas Deus era aquele que estava perto. E como a um amigo, ele se dirigia a Deus. Então, ele, como a um amigo, ele falava com Deus. Nós até narrávamos um pouco sobre isso, sobre o brilho de Deus no rosto de Moisés.
Segundo a Escritura, ele foi o único que esteve face a face com Deus e não veio a morrer, e não veio a ver a morte, ou não veio a receber a visita da morte. Por quê? Porque Deus o plenificou com sua presença. Afinal de contas, ele era seu amigo. Então, não somente o rosto de Moisés foi assimilado por Deus, mas Moisés vinha trazer nele próprio a imagem mesma de Deus, porque o seu rosto brilhava, né? A sua glória, a sua cabódia brilhava no rosto de Moisés. Então, Moisés, mais do que nunca, domina todas as figuras de orantes do Novo Testamento, ou aliás, do Antigo Testamento. Ele praticamente tem o domínio de todas as grandes personagens que existiram no Antigo Testamento enquanto pessoas orantes. Por quê? Porque Moisés era alguém que falava com Deus. Moisés era alguém que estava frente a frente com Deus. E é justamente em atenção a Moisés que várias e várias vezes o texto bíblico nos diz que o povo foi salvo. É aquilo que nós chamamos a mediação, ou como é dito no Antigo Testamento, a intercessão. Então, a intercessão, Moisés que se coloca entre o povo e Deus, pela sua intercessão, vem a tirar o povo da penúria extrema ou do total extermínio. E isso é fundamental. Então, mais do que nunca, a oração de Moisés se torna modelo de todo aquele que é orante no Antigo Testamento. No Novo Testamento, vamos, inclusive, mudar essa característica, porque no Novo Testamento nós vamos ter uma outra figura que suplanta, que ultrapassa, que vai além a de Moisés, que é a de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, é bom que a gente tenha diante dos olhos essa trajetória. Para quê? Para que a gente perceba que modelo do homem orante no Antigo Testamento, de uma forma geral, é Moisés. E no Novo Testamento, de uma forma geral, é Cristo Jesus. Então, Moisés é aquele justamente que se distingue bem do povo e é também, obviamente, distinto de Deus, embora muitos o quisessem fazer Deus ou próximos a Deus, mas ele sempre se distingue de Deus. Não é ele Deus, mas ele é aquele que é servo do Senhor. Ele é aquele que está para a obediência ao Senhor. E isso fica muito próprio. Eu queria que nós pudéssemos abrir o livro do Êxodo, no capítulo 33, versículo 17. Êxodo 33, 17. Por favor, aqueles que têm suas Bíblias, é o segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 33. 33, versículo 17. Diz assim para nós. Eu estou lendo pela tradução da Bíblia da CNBB. O Senhor disse a Moisés, no caso, quando aparece o Senhor, a Bíblia de Jerusalém vai chamar de Yahvé, né? Yahvé disse a Moisés, farei também isto que me pediste, pois gozas de meu favor e eu te conheço pelo nome. Ora, conhecer alguém pelo nome, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, significa de verdade conhecer. Significa ter intimidade com este. Então, conhecer pelo nome tem essa grande diferença, porque a pessoa conhece pelo nome aquele a quem ama, aquele a quem ama. E conhecer pelo nome significa dizer que lhe pertence dentro do círculo de amizade. Lembrem-se do famoso caso que nós temos do pobre Lázaro e do rico.
Lázaro tem um nome. O rico não tem nome, é só o rico. Por quê? Porque Lázaro era conhecido por Deus, enquanto que o rico não tinha nome na história, porque ele não tinha esse conhecimento de Deus. Deus não o conhecia. É muito simples. Conhecer alguém pelo nome, como nos diz aqui o livro do Êxodo, é tê-lo como íntimo, como pessoal, como amigo. Farei também isto que me pediste, pois gozas de meu favor, e eu te conheço pelo nome. Em outras palavras, ele utiliza. Pronto, Moisés era um influencer, como diz hoje em dia, não é? Era uma pessoa que era influente diante de Deus. E ele era influente diante de Deus por quê? Porque gozava do favor de Deus, porque Deus o conhecia. Tantas e tantas vezes, isso também às vezes acontece conosco. Às vezes a gente indica alguém, olha, você pode dar um emprego para um amigo. Aí a pessoa diz assim: Você o conhece, padre? Eu digo: Conheço. Conheço, ele é uma pessoa honesta, ele é uma pessoa boa. Você dá referências. E essas referências só podem acontecer se você realmente o conhecer. Então é importantíssimo isso. A partir das suas referências, aquele que lhe escuta e que é também seu amigo vai confiar nas suas referências. E com menos, podemos dizer, e com menos, como é que nós poderíamos dizer? E com menos defesas e com menos barreiras, vai aceitar aquele seu amigo, vai aceitar aquela pessoa que você indicar. Então, do mesmo jeito, na questão oracional. Porque a questão oracional, ela surge sim como uma oração de louvor, mas vivencialmente ela tem uma gênese, por assim dizer, não no louvor propriamente. O louvor passa a ser um estágio subsequente. A pessoa não louva logo, como a gente poderia dizer vivencialmente falando. Oracionalmente, sim. Quando eu digo assim, louvar a Deus, deveremos louvá-lo por tudo e por tudo aquilo que nos acontece. Então, na tristeza, na alegria, deveremos louvar a Deus. Isso é claro para nós. Mas quando eu dizia que o louvor não é o primeiro a acontecer, é porque sempre, para que nós louvemos, é necessário que nós, muitas vezes, como dizem as pessoas nos nossos interiores aqui do estado, enfim, no interior do Nordeste, de uma maneira geral, do Brasil, de uma maneira geral, você pede a graça. Depois que a graça acontece, você agradece. É normalmente assim que acontece. Normalmente você pede a graça a Deus. Deus lhe dá a graça. E a partir da graça recebida, então você, com o coração agradecido, louva e agradece a Deus. Nós, enquanto ocidentais, somos muito distintos dos orientais. Os orientais, muitas vezes, são convidados a agradecer mesmo antes de receber. Nós não. Nós, talvez, dentro de uma dimensão completamente outra aqui no Ocidente, a gente normalmente pede primeiro e, após receber, agradecemos. E, após receber, nós dizemos muito obrigado. Então, é essa a dimensão que temos. Recebemos, agradecemos. Não recebemos ainda, não agradecemos. Somos mal agradecidos, porque a gente nem confia que nos será dado. Então, aí vem as nossas, às vezes, barganhas feitas, não é? Que às vezes a gente chama com o nome de promessas, que, é claro, devam ser respeitadas dentro da nossa religiosidade popular. Mas o que é a promessa, eu digo assim, Senhor, eu quero que o senhor me consiga tal coisa. Se o senhor me conseguir, eu faço uma vela do meu tamanho, imagina, uma vela do meu tamanho, tinha que ser uma vela de 1,75 m de 7 dias, né? Porque eu sou gordinho. Então, automaticamente, eu seria uma forma de agradecimento eu achar que Deus precisaria desta vela. Não, não é. É um pleito de gratidão que eu faço a Deus e, por isso, eu faço um determinado sacrifício, que eu elenco na minha cabeça esse sacrifício para ser oferecido a Deus. Deus precisa dele de jeito nenhum. Deus não precisa de nada que nós possamos querer lhe oferecer. Ah, o que é que Nossa Senhora quer se você vestir azul e branco
durante a vida toda? Nada. Não vai alterar em nada a vida do mundo nem da Virgem Maria. Continua do mesmo jeito. Mas o que é isso que você faz? É a possibilidade de você fazer um sacrifício pessoal, afinal de contas, tem os seus reveses, ter que vestir uma única roupa, por exemplo, durante a vida toda. Então, tem essa questão. Então, deve ser visto sob ampla escolha de agradecimento. Normalmente, seria bom que nós, enquanto cristãos e cristãs que somos, pudéssemos agir sendo gratos a Deus sempre na caridade, sempre na ajuda ao outro, sempre na disposição de estender a mão para uma pessoa, de dar uma palavra boa, de fazer com que a sua sorte, entre aspas, essa sorte, não é no sentido de sorte como nós temos, mas que a sua vida mude, que o seu estado mude, enfim, é essa a dimensão. Então, a gente vai estar vendo que Moisés era esta pessoa íntima de Deus, profundamente íntima do Senhor. É importante também que a gente se dê conta que não somente Moisés assim fez. Vamos estar dando uma olhada na dimensão de entrega de tudo aquilo que Moisés tem nas mãos do Senhor. A gente estava vendo o 33, não é? A gente estava vendo o capítulo 33. Eu queria que você trouxesse para o capítulo 32. Para o capítulo 32. No versículo 10. 32, 10. Diz assim: deixa que a minha ira se inflame contra eles, e eu os extermine, mas de ti farei uma grande nação. 11. Moisés, porém, suplicava ao Senhor seu Deus, dizendo: por que, ó Senhor, se inflama a tua ira contra o teu povo, que fizeste sair do Egito com grande poder e mão poderosa? Porque os egípcios diriam: foi com má intenção que ele os tirou do Egito, para matá-los nas montanhas e exterminá-los na face da terra. Aplaque-se a tua ira, perdoa a iniquidade do teu povo. Lembra-te de teus servos, Abraão, Isaque e Israel, que no caso é Jacó, com os quais te comprometeste por juramento, dizendo: tornarei os vossos descendentes numerosos quanto as estrelas do céu, e toda esta terra que vos falei, eu a darei a vossos descendentes como posse para sempre. E diz o versículo 14, e o Senhor desistiu do mal que havia ameaçado o seu povo. Sempre lembrando que na visão do Antigo Testamento, bem e mal vêm das mãos de Deus. Não se podia supor nenhum tipo de rivalidade entre qualquer outro Deus ou criatura estranhos a Deus que pudesse com ele rivalizar. Então, para o homem e para a mulher da Bíblia do Antigo Testamento, Deus era Senhor do bem e do mal. Então, o mal vinha também de Deus. Então, Deus que tinha pensado o mal, diz a palavra, né? Diz a Escritura. Deus que tinha pensado o mal para o seu povo, ele, na verdade, desiste desse mal. Assim é colocado. Por quê? Porque Moisés era amigo dele, porque Moisés sempre tinha feito a vontade dele, e porque Moisés pediu. E, inclusive, se utiliza de uma argumentação muito lógica. Mas é muito bonito, Senhor. Você tirou todo mundo do Egito dizendo que ia libertá-lo. E agora mata todo mundo aqui na montanha. Os egípcios vão gargalhar, os egípcios vão dizer assim: mas é muito bonito, olha que Deus bom. Pegou todo mundo, tirou daqui do Egito e matou todo mundo lá na montanha. Vai ser caso de chacota, vai ser caso de pilhéria, vai ser caso de risos entre todos aqueles que vivem no Egito. Então, é interessante que o Senhor não faça isso. É interessante que a gente possa ser aquilo que o Senhor planejou que nós sejamos, apesar dos nossos pecados, apesar daquilo que a gente tem de ruim. E aí diz o versículo, no caso,
14, e o Senhor desistiu do mal que havia ameaçado o seu povo. Então, a intercessão mosaica fez com que isso acontecesse de uma forma muito própria, muito própria. Deus é aquele que vem em auxílio dos seus. E os seus, ele conhece pelo nome. Ele sabe quem são. Então, a oração para o povo de Israel também está na mesma dimensão. É a partir da minha espiritualidade, é a partir desta Kabbalah, quer dizer, é a partir dessa relação que eu vou tendo com Deus, é a partir disso que Deus vai me ouvir. Não é tanto porque eu mereço, ninguém merece, mas porque Deus ouve a cada um de nós por sermos seus amigos, por Ele querer o melhor para nós. E isso é fundamental. Até aí, tudo bem? Tá. Vamos lá. Com relação a isso tudo, não somente a época de Moisés foi forte para o povo. Aparece para o povo, antes mesmo de aparecerem os profetas, os reis, aparecem para o povo aqueles que nós chamamos os juízes. E estes mesmos juízes eram homens e mulheres amigos de Deus. E aí é onde a gente vai ver que, da mesma forma como na época dos patriarcas existiam as matriarcas, existia Raquel, existia Lia, na época dos profetas também vai existir profetisas, na época dos juízes também vão existir juízas, que não eram homens, eram mulheres. Então, Deus era aquele que se revelava de uma maneira muito própria. Rosinha, bem-vinda. De maneira muito própria a essa dimensão. Deus é aquele que vai estar conosco. Deus é aquele que vai fazer parte da nossa vida. E uma vez que Deus vai fazer parte da nossa vida, nós estaremos dentro dessa realidade bonita que Ele mesmo deseja para nós. E qual é? A de um relacionamento íntimo e amigo com Ele. Afinal de contas, a oração quer gerar isso em nós. O que, Padre? A oração quer gerar que a intimidade que temos com Deus vire vida na vida da gente. Se transforme em vida na vida da gente. Então, ensinando para os nossos catecúmenos, para os nossos catequizandos, sejam da Eucaristia, sejam do batismo, seja do crisma, sejam os adultos, é importante que a gente sempre diga isso para eles. Olha, se a gente reza, é para fazer com que a vida da gente fique melhor. Mas fique melhor por quê? Porque a gente entrou em contato com Deus. E Deus é sempre melhor do que a gente. E se Deus é melhor do que a gente entrando em contato com Ele, Ele nos fará melhores dia após dia. É essa a dimensão que a gente tem da oração. A oração é aquela que nos melhora, não somente porque estávamos na disposição de escutar ou de ver a Deus. Não. Primeiro porque a escuta acontece de forma íntima. A visão acontece de forma íntima. Normalmente você, quando diz que viu a Deus, você não viu com os olhos, de uma forma sensível, como veríamos qualquer pessoa. Mas normalmente nós dizemos ver a Deus quando nós observamos uma ação de Deus realizada, uma caridade, uma ajuda, né? A gente pode dizer, nós entramos em contato com Deus, nós tocamos em Deus. Por quê? Porque os nossos olhos viram e os nossos ouvidos ouviram Deus, de uma forma bem palpável, bem perene. Então, isso deve ficar sempre na nossa mente, né? No nosso dia a dia. É importante que a gente se dê conta dessas realidades. Bem, após o período dos juízes, aí sim a gente vai ter o período do profetismo. O profetismo que vem a ser a grande palavra de Deus para um povo que estava se distanciando de Deus. Então, o apelo que os profetas fazem é de verdade para que o relacionamento oracional do povo com Deus não desapareça, porque é esse relacionamento oracional que vai garantir a continuidade do povo enquanto povo. Em outras palavras, o povo, pelo seu pecado, vai se distanciando de Deus. E na medida em que vai se distanciando de Deus,
ele vai se esquecendo daquilo que Deus tinha feito por ele. Por isso que muitos salmos vêm a dizer para nós, de uma forma até explícita, lembra-te de Deus e das suas maravilhas. Lembra-te de Deus. Porque é nessa lembrança atualizada da ação de Deus na minha vida que eu vou me dar conta de que eu tenho que retomar, de que eu tenho que voltar. Vocês lembram do termo, inclusive, hebraico, chamado teshuvá, que eu tenho que retornar para Deus, que eu tenho que pedir perdão a Deus, porque tem essa mesma relação, voltar e pedir perdão. Eu tenho que pedir perdão a Deus das minhas faltas, voltar ao relacionamento com Ele, para que a minha vida de vidinha medíocre e pequena se torne vida mais autêntica, se torne vida mais em Deus. Isso é fundamental. Então, é isso que é principal na nossa vida, no nosso dia a dia. Que Deus, no nosso relacionamento que temos com Ele, nos faça sempre o quê? Nos faça sempre conhecer a sua face, o seu rosto, para que cada vez mais o nosso rosto, ou melhor, a nossa vida, fique parecida com o seu rosto, com a sua vida. Até o ponto em que não seremos mais nós a vivermos, mas será Ele a viver em nós. Né? A famosa palavra que, inclusive, São Paulo diz, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim? Pois bem, essa relação surge a partir do momento em que eu vou me tornando cada vez mais próximo daquele a quem eu vivo, onde tudo que me resta será me entregar a este tudo. Por isso que também depois, na Baixa Idade Média, aliás, na Idade Média propriamente dita, um Francisco Bernardoni, um Francisco de Assis, vem dizer, meu Deus e meu tudo. Por quê? Porque fora de Deus, tudo perdeu, tudo se perde. Tudo perde, inclusive, a existência. Então, em Deus, ele tem tudo. Fora de Deus, nada existe para ele. Nada tem valor para ele. Nada tem referência vivífica, se a gente pode dizer, para ele. É essa a grande trajetória que a gente tem. É essa a grande trajetória que a gente tem. Até indico um livro tão bom, depois vocês podem até ver se na Nova Aliança, lá na São Paulo, não existe, é um livro do padre Raniero Cantalamessa, que inclusive foi criado cardeal agora pelo Papa Francisco, né? Ele é o pregador da Casa Pontifícia, tive já a oportunidade grata de estar em 3 retiros com ele pregando o retiro. Então, é uma grande graça. Realmente, ainda me lembro das pregações dele, ele, um italiano bem nórdico ali, porque ele ensinava na Universidade de Milão, e ele com aquele italiano bem pesado do norte, mesmo assim, ele pregou ainda vários retiros. E para a Casa Pontifícia ainda mais, a Cúria Romana, até hoje em dia, quem prega os retiros da Casa Pontifícia é ele. E ele foi criado cardeal há pouco tempo. Ele tem um livro maravilhoso sobre o Espírito Santo. Ele tem um livro esplêndido sobre o Espírito Santo. Porque, na verdade, a relação que nós temos com o Espírito Santo é que vai ser a grande mediadora da nossa relação com a divindade. Afinal de contas, foi Deus que soprou em nós o seu Espírito. E porque ele soprou em nós o seu Espírito, nós podemos nos dar conta de sermos filhos de Deus e de sermos filhos muito amados de Deus. Né? Então, esse famoso livro do padre Raniero Cantalamessa sobre o Espírito Santo é fantástico. No caso agora do cardeal Cantalamessa, deve ser assim que eu devo chamar, automaticamente sendo criado agora como cardeal. Como é o nome do livro, pai? Eu lá me lembro, Aldeci Ave Maria, é também querer. Eu vou perguntar ao Leonardo. Dá uma perguntada para o Leonardo, depois coloca no grupo. E eu também vou dar uma pesquisada depois. Eu mesmo tenho o livro, mas é porque eu não estou lembrando agora o autor do livro, né? Então, mas eu queria que a gente pudesse
Depois, quem quiser se aprofundar, porque é um livro que, inclusive, pode ser lido aos poucos, ele não é para ser lido como um romance, mas ele é para ser digerido, ele é para ser deglutido aos poucos, porque ele vai trabalhando aspectos da nossa vida com o Espírito Santo, que fala justamente dessa relação que devemos fazer com a vida e a oração, para fazer com que a oração se transforme em vida. É fantástico. Não me vem agora é o Alzheimer, enfim, mas Deus vai nos ajudar. De qualquer jeito, nós tínhamos os profetas para nos fazer lembrar isso. Olha, lembrem-se de Deus, lembrem-se das maravilhas que Deus operou na vida de vocês. Lembre-se de como Deus foi bom na vida de vocês. Lembre-se de que Deus nunca os abandonou, de que nunca fez algum tipo de situação. Porque do mesmo jeito como Moisés aqui, por exemplo, vem a fazer essa intercessão junto a Deus, quantos e quantos santos fizeram em relação à bem-aventurada Virgem Maria? Lembrem-se, por exemplo, da famosa oração do Lembrai-vos de São Bernardo de Claraval. Ele diz assim: lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem. É muito semelhante a essa oração que há pouco víamos em relação a Moisés e a Deus. Senhor, você não está se lembrando, não? Foi você que tirou o povo do Egito. Foi você que tirou o povo do Egito para trazer para cá. Se o povo morrer, todo mundo vai dizer: olha, matou o povo. Não vai, em outras palavras, como diriam os mais jovens, não vai pegar bem. Não vai pegar bem. Então, todo mundo vai dizer: tirou do Egito para matar na montanha. Então, aí São Bernardo, do outro lado, de uma forma mosaica, em referência à Virgem, vai dizer: lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem. Nunca se ouviu dizer. Não vai ser agora que a gente vai ouvir dizer. Então, nunca se ouviu dizer que alguém que tivesse recorrido à vossa proteção, implorado o vosso socorro, tivesse sido por vós abandonado. Nem agora que a gente vai ouvir dizer. Quase que ele dizia isso. Foi quase que ele dizia isso. Não é agora que nós vamos ouvir dizer, porque a senhora não nos abandona, a senhora não nos deixa órfãos, a senhora sempre está conosco, a senhora cuida de nós. Então, todos aqueles que recorreram à senhora, de verdade, foram atendidos. Por quê? Porque a senhora recorreu a Jesus. E Jesus não lhe nega nada. É o alto da compadecida. É a base da oração mariana, é o alto da compadecida. A base da oração mariana é a intercessão feita da mãe ao filho. É que eu já falei tantas vezes para vocês nesse nome. É a Geverá, é a rainha mãe, que intercede pelo seu povo, a exemplo da rainha Esté, pela salvação do seu povo. Não é à toa que a leitura da rainha Esté está em tantas festas e solenidades marianas. Não é à toa. É para nos remeter a essa realidade tão nobre, tão forte. Né? Então, a gente vai ter essa dimensão maior. É interessante a gente poder perceber que isso também se dá através dos profetas, no sentido de dizer que Deus será aquele que nos enviará o seu ungido. Deus será aquele que nos enviará o seu Messias. Deus nos fará ver que a vida que ele nos quer dar é uma vida nova, uma vida que vai além. E para isso, ele não deseja nos dar apenas o essencial, ele nos deseja dar o transbordante, o que vai além. Isso é fundamental. Isso é impressionante da parte de Deus. Ele não nos dá apenas o fundamental, mas ele nos dá o transbordante. Ele não nos dá apenas profetas ou reis ou homens e mulheres que estejam ligados a si, que nos indicará o seu caminho. Não, ele nos dá o seu próprio Filho. Ele nos dá o seu Messias, ele nos dá o seu ungido, ele nos dá o seu Cristo. E a partir daí, a gente é remetido a ele sem volta, sem volta. Porque aqueles que são remetidos a Deus por Cristo Jesus não têm mais a possibilidade de volta. E se o tiverem pela liberdade que Deus nos deu, infelizmente essa liberdade foi tolhida, foi tosquiada e se transformou em libertinagem. E por isso o homem se rouba das mãos de Deus, a mulher se rouba das mãos de Deus. Coisa que, na verdade, é ele que nos rouba de verdade de nós mesmos. É ele que nos abstrai de nós mesmos. Eu acho que é o padre Fábio de Mello, que ele tem um livro,
se eu não me engano, que o título é exatamente esse. Quem me roubou de mim? Quem me roubou de mim? Quem me tirou de mim mesmo? Quem me roubou de mim? E aí a gente vai se dar a oportunidade de perceber de que aquele que nos roubou de nós mesmos, na verdade, não nos estava roubando, estava nos tirando de nós, que usurpamos dele a posse de nós mesmos. Vale, meu Deus do céu. Eu estou quase filosófico nessa minha colocação. Mas eu estou querendo dizer o seguinte: eu não sou de mim. Eu não sou de eu mesmo. Não, eu não me pertenço. Eu sempre fui posse de quem? De Deus. Assim como cada um de vocês sempre foi posse de quem? De Deus. Então, em última palavra, em uma única palavra, Deus não nos roubaria de nós. Ele apenas tomaria para si aquilo que sempre foi dele, aquilo que sempre lhe pertenceu. Então, a oração nos faz conscientes dessa realidade. Talvez, conhecendo o Fábio como conheço, talvez automaticamente, porque estudei com ele, talvez automaticamente ele tenha querido dizer também a mesma coisa, como um homem inteligente que é. Então, mais do que nunca, ele quis dizer exatamente isso. Não, na verdade, Deus não nos roubou de nós mesmos. Nós sempre pertencemos a Deus. E porque pertencemos a Deus, ele apenas tomou posse daquilo que sempre foi seu. Nós é que nos achávamos pertencentes a nós mesmos. Nós é que nos achávamos cheios de nós mesmos. Mas nós não nos pertencemos. Nós somos de Deus. E quando a gente faz com que a oração chegue a esse transbordamento de dizer: olha, meu irmão, minha irmã, você não é de você. Você não se pertence. Você é de Deus. E leva a esta pessoa, a esta consciência clara desta realidade, tudo vai ficando menos difícil na vida. Ou poderíamos dizer até mais fácil mesmo. Tudo vai ficando mais fácil na vida. Por quê? Porque nós vamos entendendo o que é a misericórdia, vamos entendendo o que é a providência e vamos entendendo o que é a ação de Deus na nossa vida, que chamamos de graça. A graça de Deus, que é a ação de Deus efetiva na nossa vida. Então, essa ação de Deus efetiva na nossa vida, o olhar, o voltar do olhar de Deus para nós, na nossa vida, que nós chamamos de graça, vai incisivar, vai abrir a questão sobre a providência, sobre aquilo que, de uma forma ou outra, Deus sempre quis destinar para mim, como um pai que sempre quis o melhor para o filho, às vezes o filho é que não quer, e de um pai que, mesmo vendo as más escolhas do filho ou da filha, vai se dar a oportunidade de ainda abrir espaço para que o melhor venha a acontecer na vida dele. Então, dele ou dela, né? No nosso caso. Então, essa é a realidade. Depois dos profetas, como nos são apresentados em nível bíblico, como homens de oração, e sem dúvida eram, os profetas eram pessoas íntimas de Deus. E alguns muito mal entendidos, como o profeta Jeremias, por exemplo, que fora chamado de profeta da desgraça. Por quê? Porque ele anunciou coisas que, se o povo não tivesse, se o povo, aliás, tivesse se arrependido, se o povo tivesse voltado atrás, grandes desastres, inclusive sociais, não teriam se abatido contra o povo. Mas como o povo fez, como se diz aqui no Nordeste do Brasil, ouvido de mercador, que ouve tudo de toda parte, no final das contas não ouve nada, então não teria caído nessa grande tragédia social que seria o exílio. No caso, o exílio que, porventura, veio primeiro o exílio assírio e depois o exílio babilônico. Em outras palavras, a grande outra noção que a gente vai ter da dimensão de fé na vida da gente, aliás, de fé não, de oração na vida da gente, melhor dizendo, é a seguinte: se eu me dou a oportunidade de dar as rédeas da minha vida, o controle da minha vida nas mãos de Deus, Deus fará o melhor por mim. Socorro, que alegria, bem-vinda. É essa a grande realidade que temos.
A grande realidade que temos é esta: Deus fará o melhor por mim. E ainda que eu tenha que anunciar coisas ruins a acontecer com o povo, não porque eu antevi, ou não porque eu, podemos dizer, antevi, não, deixei de lado as realidades de Deus na minha vida, mas ou previ o futuro, era essa a palavra que eu queria. O profeta não é aquele que prevê o futuro. O profeta é aquele que vê muito bem o presente e sabe que o presente mal vivido tem as suas consequências. É isso. O profeta é esse. É aquele que vive muito bem as coisas de Deus, tão bem que ele prevê, entre aspas, aquilo que poderá acontecer. Não porque ele viu o futuro, não porque ele viu numa bola de cristal ou numa visão, não, mas porque ele anteviu coisas que viriam a acontecer, Deus lhe revelara pela coerência daquilo que se está vivendo na atualidade. Em outras palavras, se vivo mal, vou desembocar no mal. Se vivo bem, claro, vou desembocar no bem. É verdade que há momentos em que, mesmo vivendo bem, em que, mesmo sendo justo, infelizmente desembocarei em coisas más. Porque, mesmo eu querendo o bem, às vezes, por ser a minha oração e por ser a minha vida vivida de forma social, ela também tem as suas implicâncias. Então, eu posso viver muito bem, eu posso ser justo aos olhos de Deus, mas isso chama a atenção de outras pessoas para mim e eles me quererem o mal. Como fizeram com Jesus, como fizeram com Jó, como fizeram com tantas pessoas no Antigo Testamento e no Novo. Essas pessoas, como inclusive os 2 apóstolos de hoje, pregaram o bem, pregaram o evangelho de Jesus e foram martirizados. E lhes foram tiradas suas vidas. Por quê? Porque eles pregaram bem. E existiam pessoas antagônicas a esse bem que pregavam. Então, a oração também está nessa vertente. Vou rezar pelo bem, vou querer o bem, mas, infelizmente, nem todos vão rezar pelo bem e vão querer o bem. Vejam de uma forma bem prática o que está acontecendo hoje entre França e Turquia. Nem todo mundo está sabendo, mas, por exemplo, um determinado repórter, vocês sabem que a fé dos outros deve ser respeitada. E existem extremistas, sejam entre católicos, entre protestantes, entre judeus e, é claro, entre islâmicos, entre muçulmanos. E aí, um determinado professor mostrou na sua sala de aula, veja bem, mostrou na sua sala de aula, numa França em que existem tantos muçulmanos, e que talvez na sua sala de aula pudesse ter jovens ou crianças muçulmanas, em que este homem mostrou as fotos que um determinado jornal, chamado Charlie Hebdo, quer dizer, o jornal do Charlie, que faz críticas a muita coisa, mostrava fotos horríveis contra o profeta Maomé, que é praticamente venerado pelo Islã, que são dos muçulmanos, que é a fé dos muçulmanos. Ora, chegando em casa, esses meninos devem ter partilhado o que viram. E, é claro, seus pais não gostaram disso. Isso chegou aos ouvidos dos radicais islâmicos. Não mediram pipoca. Foram atrás do homem, cortaram foi a cabeça do homem, degolaram o homem. Padre, isso é legítimo? Não, claro que não. Não é legítimo aquele homem, aquele professor, ter sido degolado por isso. Mas também não era legítimo ele ter falado contra o profeta Maomé em sala de aula. Ambas as situações eram ilegítimas. E ambas as situações geraram uma situação pior ainda, porque não parou só nisso. O presidente da França tomou partido e o presidente da Turquia também tomou partido. Menino, está uma briga doida. E ambos fazem parte da Organização das Nações Unidas do Tratado do Atlântico Norte, que dominam as armas no Oriente Médio. Menino, está um fuá grande. Isso porque não se tomou consciência de que, às vezes, uma atitude que pode parecer banal, como aqui eu estou enxugando o meu suor aqui do rosto, às vezes pode desembocar numa coisa terrível.
É aquilo que nós chamamos de teoria do caos. De teoria do caos. Aquilo que eu, às vezes, faço de maneira banal, ou de maneira que eu pense que, às vezes, não pode ter uma incorrência real, às vezes vai pelo efeito dominó, um tuf, 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 como diziam meus primos, usando essa mesma expressão, tuf, tuf, uma pedra vai batendo na outra e vai derrubando a outra, até derrubar todo as pedras que estão de pé daquelas pedras de dominó que eu as coloquei para serem derrubadas. Então, quer dizer, é necessário que nós tenhamos consciência do que fazemos, do que dizemos, para que, de verdade, alguma situação nossa não fuja do controle. Vocês vão de me perguntar, será que aquele professor tinha noção de que talvez a atitude tão situacional, tão individual dele, numa sala de aula, iria desembocar num conflito internacional que pode, inclusive, gerar uma guerra? Ele não podia imaginar, não podia. Mas, infelizmente, fez. É legítimo de um lado? Não, ninguém merece morrer pelo que fez dessa forma. Como também ninguém merece ter a sua fé abalada quando mostrado um dos ícones, um dos corifeus, uma das grandes personalidades do seu povo e da sua fé e da sua religião, como sendo ridicularizado. Então, ambas as situações foram deploráveis. É claro que uma foi mais deplorável do que a outra. É claro que degolar o homem foi bem pior do que ele ter mostrado as fotos de Maomé naquelas situações. Mas ofendeu. E se ofendeu, não ofendeu somente aos sãos da religião, mas ofendeu também aqueles que eram meio desequilibrados, totalmente desequilibrados, para levar a dimensão de guerra e para levar a dimensão de falta de respeito até as últimas consequências, como fez esses extremistas islâmicos. Então, é fé que se transforma em vida. Para o Oriente Médio, não há essa dimensão. Eu já disse outras vezes. Para nós ocidentais, política e fé se separam. Para os orientais, não separam, não. Política e fé estão intimamente ligados. Estão intimamente ligados. Não estão separados de modo algum. É importante que a gente se dê conta dessa realidade. Continuando, um pouquinho mais, porque a gente já chegou tarde. Vamos nós. Fora essa dimensão que a gente tem dos profetas, aí a gente vai desembocar na realeza propriamente dita. A gente vê a profecia famosa do Messias acontecendo para nós, né? É importante que a gente se dê conta daquilo que Deus, que nós pedimos que Ele realize em nós. Abra para nós, vocês que estão aí com as suas Bíblias, por favor, meus caros irmãos e irmãs, abra para nós no primeiro livro aliás, no segundo livro, no primeiro não, no segundo livro de Samuel, no capítulo 7, no versículo 25. Vamos abrir para nós. Versículo 25 e seguintes. Diz então assim: Agora, Senhor Deus, cumpre para sempre a promessa que fizeste ao teu servo e à sua casa. Faze como disseste. Então teu nome será exaltado para sempre. E dirão: O Senhor dos exércitos é o Deus de Israel. E a casa do teu servo Davi permanecerá estável na tua presença. Ora, o que é que isso está lembrando aqui? Está lembrando que Deus tinha prometido que na casa de Davi estaria presente o favor de Deus. Deus faria favor à casa de Davi, isto é, à família de Davi.
que sempre se assentasse no trono de Davi alguém que fosse do agrado de Deus, até chegar o Messias, até chegar aquele que seria o ungido de Deus. Ora, o que aqui nos é colocado é justamente o pedido do cumprimento dessa promessa. Aqui se diz assim: ora, Deus disse que colocaria na casa de Davi sempre a sua bênção, e que essa mesma bênção chegaria até o Messias, e de que o Messias viria da casa de Davi. Então, essa promessa deve ser cumprida. E aí é isso que o profeta pede. Ele diz: agora, Senhor Deus, cumpre para sempre a promessa que fizestes ao teu servo e à sua casa. Faze como disseste. Então teu nome será exaltado para sempre. E dirão: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel. E a casa do teu servo Davi permanecerá estável na tua presença. Pois tu, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, revelaste ao teu servo: eu te constituirei uma casa. Foi a promessa de Deus para Davi. Por isso, teu servo se animou a dirigir-te esta oração. Agora, Senhor Deus, tu és Deus, e tuas palavras são verdadeiras, pois que fizeste a teu servo esta bela promessa. Abençoa a casa de teu servo, para que ela permaneça para sempre na tua presença, porque és tu, Senhor Deus, que falaste, e graças à tua bênção, a casa do teu servo será abençoada para sempre. Foi promessa de Deus, de que a casa de Davi seria abençoada para sempre. E porque ela seria abençoada para sempre, Deus, na sua bondade, faria o quê? Deus, na sua bondade, tornaria aquela casa a casa de onde viria o seu Messias, o seu ungido, o seu Cristo. Viria da casa de Davi. Por isso que Jesus, ele sendo adotado por José, pertenceria à casa de Davi. Pertenceria à casa de Davi. Então, é isso que precisa ser lembrado. Ok? Menina, hoje está quase quente. É uma beleza hoje. Hoje está assim, quase quente. Mais do que nunca, é importante também que a gente vá olhando que não foi somente a partir do pedido do cumprimento da promessa que a oração se fazia, mas também de uma forma muito interessante sobre aquilo que falávamos há pouco, sobre a questão do pedido, da mediação. O homem e a mulher orante, ele é profundamente mediador. Mediador entre o quê? Entre o coração de Deus e entre o povo ou as pessoas pelas quais ou pelo qual ele pede. Então, o homem e a mulher vão pedir pelo povo diante de Deus, para receber as graças de Deus e as remeter e as lançar para o povo. E do mesmo jeito, também em relação a uma ou a algumas pessoas. O homem e a mulher de Deus vão apelar a Deus pela sua misericórdia, pela sua graça, em favor de uma ou de algumas pessoas. E estas mesmas pessoas vão fazer a gratidão, né? Podemos, por assim dizer, vão fazer o agradecimento das graças obtidas da parte de Deus. Se bem que, como eu dizia anteriormente, as orações agradecidas por nós ocidentais já são as recebidas, enquanto que para o povo de Israel e para muita gente do mundo oriental não acontece assim. A pessoa, às vezes, agradece antecipadamente aquilo que recebeu, o que dá um teor muito especial àquilo que se recebe, né? Aquilo que se recebe. Então, é impressionante a gente poder ver essa realidade. Vamos um pouquinho mais, a gente vai poder ver que oração por excelência, a gente vai ter aonde? Nos Salmos, né? Em Terrilim, que são os Salmos, a gente vai ter a oração por excelência que deve ser cantada da parte do povo. Como a gente já tinha falado outras vezes sobre os Salmos, é importante que vejamos que os Salmos também sempre parte da vida e da história do povo,
e também das situações concretas de cada pessoa, seja de pecados pessoais, individuais ou de pecados comunitários, sociais, que parte a oração dos salmos. Veja como não é somente uma oração que poderíamos chamar abstrata, né? Não é uma oração abstrata, fora deste chão, mas é uma oração que sempre parte da vida própria, da vida da gente. Isso é tão normal que Jesus se utilizou tanto dos salmos para a sua própria vida. Ele mesmo vinha a ser o cumprimento dos salmos, o cumprimento do que estava escrito nos profetas e nos salmos acerca dele. Em outras palavras, Jesus se espelhou nas escrituras. Em outras palavras, Jesus se viu nessas mesmas escrituras como o cumprimento da oração do Pai estendida a todo mundo. Então, mais do que nunca, essa é a relação que a gente tem dentro dessa perspectiva oracional. De saber que Deus, na sua bondade, no seu amor, é aquele que cuida de nós. Interessante, já que a gente se apropriou um pouquinho, já que o Papa, e eu dizia para vocês que foi a motivação também de preparação dessas formações para vocês, o Papa falava justamente, ele comentava que enquanto essa senhora nos fizer tanto mal, ele utilizou essa palavra, né? Falando da Covid, ele chamou de senhora. Enquanto essa senhora estiver no nosso meio nos fazendo tanto mal, nós permaneceremos distantes de vocês. Ele se utilizava dessa vertente. Para sempre nos lembrar que a vida enquanto humana, ela é uma vida também permeada de fatos dos quais nós vemos no dia a dia a possibilidade de sempre por eles rezar, ou deles nos querer livrar, que a nossa oração não nos quer somente aproximar de Deus, mas nos quer afastar do mal. Então, já que a chamada Covid-19, já que o coronavírus é um grande mal na atualidade, nós insistimos diante de Deus para que nós nos afastemos cada vez mais desta pandemia e consigamos as possibilidades concretas de encontrar na ciência as formas eficazes de nos livrar desse terror em nível de mundo. Então, isso é fundamental e o Papa fazia referência a essas questões. Bem, depois de termos passado pelos patriarcas, principalmente com Moisés, com Abraão, anteriormente a Moisés, depois de passarmos, inclusive, agora pelos salmos, aliás, agora não, agora pelos patriarcas, né? A gente viu desde os patriarcas, passamos pelos juízes, chegamos aos profetas, desembocamos na oração dos reis, para que a gente faça uma retomada disso tudo. Desembocamos depois dos reis, nos grandes sábios de Israel, principalmente com a sua oração por excelência, que são os salmos. Então, a gente tem uma grande interrupção, por assim dizer, em 400 anos de silêncio, que nós chamamos o intertestamento, para que nós desemboquemos na figura de Jesus, nosso Senhor, o Cristo, que foi prometido para a casa de Davi e que se cumpriu em nível histórico para nós cristãos, na pessoa de Jesus de Nazaré, e que este mesmo Jesus de Nazaré, que se transformou Jesus Cristo para nós, ele vem a ser aquele que nos vem ensinar a orar, aquele que nos dá a verdadeira noção de oração no Novo Testamento, que é o que nós trabalharemos na próxima vez. Tá certo, gente? Pode ser assim? Alô? Sim, padre. Tá ótimo, padre. Deu para entender? Deu sim. Temos até agora um nível de oração que nos é proposto pelo Antigo Testamento, e a gente vai estar dando uma olhada a partir no sábado, não é? No dia 31? Não, padre, o Não. padre Cladomiro não pode trocar, não. Ah, não, tá certo, sem problema. E quando é que seria? Diga aí, porque o primeiro sábado a gente tem nossa reunião. Aí diga aí de qual que o senhor pode. Novembro Faz podia isso. ser o segundo mesmo, sem Tá bom. problema. Então, Aí pronto. o segundo não é véspera Da das eleições, eleição. não? Então vai viajar, né?
Não, eu penso todo mundo, não. Peraí. Se não for, a gente faz. Para mim fica ótimo. Segunda.